Vamos falar agora com a Débora Oliveira, nossa analista de economia. Débora, para a gente falar um pouco sobre esse arsenal, qual que é a capacidade bélica do Exército de Israel. Há pouco trouxemos alguns números que ilustravam o que a gente pode esperar diante desse conflito, diante da quantidade de armas, desse poder do Exército israelense. A gente consegue dimensionar também o quanto que o país investe na defesa, investe em segurança? A gente consegue sim, é parte ali do PIB. Eu fiz esse levantamento para poder a gente entender um pouco sobre, né, o tamanho do investimento, a preocupação que Israel sempre teve, que de 2019 para cá veio sendo crescente realmente. A gente consegue acompanhar aqui na tela para vocês. A gente tem aqui, ó, do PIB de 2022, dados aqui do Banco Mundial de Israel, foi de 522 bilhões de dólares. Desse PIB aqui, ele investiu, olha só, em 2022, 23,4 bilhões. É cerca de 4,5% do PIB investido em gastos militares, ou seja, gastos, né, que a gente vê como gasto, normalmente os países veem isso como investimento. 2019 tinha sido, né, na casa dos 20 bi, 2020 isso veio crescendo pouco, 2021 foi para 24,3 bilhões, 2022, 23,4. E aí o que acontece? 4,5% desse PIB sendo investido ali no poder militar, contando que Israel também tem uma ajuda muito forte dos Estados Unidos. Aí eu passo aqui para a próxima tela, que é para poder a gente entender, globalmente falando, quanto que a gente tem tido de investimento militar. E eu chamo a atenção para isso aqui do seu ladinho, aqui, ó. Estados Unidos, maior 39% do que foi investido no mundo em poder militar no ano de 2022 foi dos Estados Unidos. Cerca de 877 bilhões de dólares investidos em armamento em força militar. Estados Unidos já anunciou agora, até agora já foram 3,8 bi de dólares anunciados de apoio para Israel, né, diante desse conflito que está tendo ali com Hamas. Se a gente para pensar, Israel investiu ali 23 bi e Estados Unidos está mandando quase 4, ou seja, praticamente ali a gente vai em um terço do que Israel investe no ano inteiro. E aí Israel está aqui, ó, 1% do que foi gasto no ano passado inteiro em força militar, está aqui Israel referente ao país. Isso coloca Israel no ranking de 14º país do mundo a mais investir em poder militar. Estados Unidos sai na frente, a China 13%, ou seja, Estados Unidos investe 3 vezes mais do que a China, que está no segundo lugar. Depois a gente tem a Rússia, que veio para o terceiro lugar no ano passado, por causa da guerra na Ucrânia, né, que estourou. A Rússia, que antes estava mais ou menos em 5º, 6º lugar, subiu nesse ranking, porque a gente sabe que na comparação até, nossa base de comparação até acaba sendo um pouco, né, desfavorável pelo fato da gente ter tido essa guerra na Ucrânia e o mundo inteiro investiu muito mais nesse poder militar. A gente bateu recorde, Carol, passou ali da casa dos trilhões, 2,4 trilhões, se não me engano, que foi investido só em poder militar, mais de 3, quase 4% a mais do que tinha sido investido em 2021. É muita coisa sendo investido em poder militar. E aqui eu chamo a atenção, Débora, para esse dado que você traz com relação aos gastos militares, ao gasto militar dos Estados Unidos. Um maior percentual, como a gente consegue observar com clareza nesse gráfico que a Débora nos traz. Lembro quando o governo dos Estados Unidos, o presidente Joe Biden, fez o anúncio dessa ajuda militar a Israel? O porta-voz da Casa Branca, salvo engano, foi ele quem conversou com a imprensa instantes depois. E os jornalistas questionaram o governo americano se há recursos suficientes para disponibilizar essa ajuda militar para Israel e continuar também ajudando a Ucrânia. Ainda temos a guerra na Ucrânia, estamos nesse momento acompanhando os desdobramentos por lá também. E a fala do porta-voz foi: temos orçamento para isso. E os números comprovam. Se a gente vê isso, fica muito claro. A Ucrânia já recebeu ali dos Estados Unidos cerca de 47 bilhões de dólares, até pelo menos julho desse ano, era o que a gente tinha ali de ajuda dos Estados Unidos para a Ucrânia, né? E aí agora os Estados Unidos começa a ajudar também Israel. Mas diante dessa porcentagem que a gente tem, 40% praticamente do que é gasto em poder militar, é só dos Estados Unidos, ou seja, eles têm um poder muito grande relacionado a isso. E como o próprio secretário diz, né, ou seja, não vai faltar, porque o nosso custo ali em relação a isso é muito grande. E aí os dados mostram exatamente isso, 877 bilhões de dólares, é bastante coisa. E eles garantem, vai ter o suficiente para continuar ajudando Israel, para continuar ajudando a Ucrânia e não deixar aí os países que eles apoiam declaradamente aí desde o início do conflito, tanto da Ucrânia, agora Israel com Hamas. E mercado financeiro, como é que está acompanhando
desse conflito no Oriente Médio, Débora? Pois é, vamos lá, Carol. Até trago aqui como que a gente tem o acumulado da semana do dólar até agora, só para a gente entender. A gente, lembrando, não teve negociação aqui no Brasil nessa quinta-feira, então a gente teve na quarta fechando com dólar em queda. A moeda americana acumula uma queda nessa semana, 1,94%, né, ficando aí no fechamento, último fechamento de R$ 5,05. E aí a gente lembra que também os investidores tiraram, né, do radar, por enquanto, pelo menos até, né, esse meados da semana, o risco de uma escalada do conflito. Então a gente teve um certo alívio, realmente, tanto no câmbio como também, né, nas bolsas lá fora, que começaram a precificar, na verdade, dados de inflação que foram divulgados essa semana também nos Estados Unidos, e também essa questão dos juros por lá, né, do aumento dos juros. Isso aí existe uma preocupação muito grande dos Estados Unidos conseguir manter pelo menos os juros como está e não aumentar ainda mais. Então isso foi o que veio fazendo um real peso, né, do início da semana para cá, de quando os investidores entenderam que o risco da escalada ainda, para esse curtíssimo prazo, não existe, pelo menos por enquanto. A gente sabe que isso não deixa, né, de ser cogitado, a gente acabou de falar, inclusive, com militares, inclusive lá do Exército de Israel, falando sobre isso, falando o quanto eles estão preparados realmente para poder conseguir se locomover de um lado a outro e garantir a segurança do país. E realmente, ou seja, não dá para poder esquecer. Mas os investidores durante essa semana ficaram um pouco mais tranquilos. Vamos ver ao longo, né, dessa sexta-feira, nessa abertura de mercado, Carol.